eu vou pedir para a Paty colocar para a gente a CPMI ao vivo, para a gente ver o que está acontecendo agora. Quem está falando agora, se eu não me engano, aqui, ó. Ah, o general está falando. Vamos dar uma escutadinha aí, Paty, por favor? Muito bem. Entre os auxiliares de frota estava Carlos Alberto Ustra, que tivera participação direta na tentativa de resistência de frota. No dia da sua demissão, o senhor o conhecia? Sabia das atividades dele como torturador de presos políticos? Vou ficar em silêncio. O senhor se considerava, na época, afinado com as posições da linha dura das Forças Armadas? Vou ficar em silêncio. Quando foi convidado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser ministro do seu governo, o senhor acredita que a sua biografia, simbolicamente ligada aos porões da ditadura, acrescentava ao governo por mobilizar a extrema-direita? Vou ficar em silêncio. O senhor acha que a sua nomeação em posição de destaque no governo poderia colaborar para dar voz e representatividade aos que nunca superaram o fim da ditadura militar? Vou ficar em silêncio. O senhor acredita que as suas declarações, sempre confrontando os poderes estabelecidos, poderiam estimular o saudosismo extremista da ditadura militar, expresso no jargão golpista, tão em voga no 8 de janeiro? Eu autorizo? Vou permanecer em silêncio. Em depoimento prestado na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o senhor declarou, abre aspas, o movimento de 64 salvou o Brasil de virar um país comunista. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil esteve a um passo de virar um país comunista. Fecha aspas. Ora, a ditadura militar exilou ou cassou os direitos políticos e funcionais de milhares de pessoas. Cassou o mandato de 173 deputados federais e de 9 senadores, muitos deles bem distantes do espectro ideológico comunista. O senhor acredita mesmo que todos eram comunistas? General? Eu vou ficar em silêncio. A demonização da oposição não seria um recurso como que se emprega vulgarmente. Hoje em dia, na narrativa... Segura. Recompõe o tempo. Pede para recompor o tempo. Pede para recompor o tempo. Pede para recompor o tempo. Presidente, aí. Eu queria meu tempo. Vitor, ele parece que agora começou a exercer o direito de ficar em silêncio, né? E eu vi um comentário aqui do Sigefredo. Heleno está se enrolando nesse depoimento. Vitor, como é que você está vendo esse depoimento de hoje, né? Porque até onde eu vi, pareceu que ele até falou, se eu não me engano, algo sobre o que está acontecendo, do tipo, não sei o que vocês estão falando, né? O que você achou, Vitor? Bom, o general Heleno, né, ele sempre se comunicou de uma maneira muito particular, por ser um homem relativamente articulado, perto dos seus pares, pelo menos, né, assim, ele costuma fazer ironias, ele costuma diminuir o interlocutor, então não é também uma novidade que ele esteja, de alguma maneira, fazendo isso com a CPMI. A grande questão, e aí a gente está vendo a senadora Ana Paula Lobato, né, que é a suplente aí do ministro Flávio Dino, né, lá pelo Maranhão, fazer perguntas que estão relacionadas à carreira, né, do ministro, o envolvimento dele, a possível relação que ele teria com aí a linha dura, o que seria, ou que se chamou de linha dura das Forças Armadas. Mas a grande verdade é que existe uma opacidade gigantesca, existe uma cortina, a gente não consegue entender exatamente as posições das Forças Armadas, para além daquilo que chega por bastidores, e aí a gente, com todo respeito ao trabalho, né, de todos os jornalistas que fazem essa apuração,
mas não dá para a gente ter a certeza de que o recado que está chegando, né, pela apuração dos jornalistas, de que, não, o exército, a cúpula está comprometida com a legalidade, assim, muito complicado quando você percebe que uma pessoa que teve uma carreira militar brilhante, ou pelo menos do ponto de vista brasileiro, né, destacada, como o general Heleno, claramente teve atitudes e pactuou com o golpismo, né, não pactuou com a legalidade, né, e acho que, obviamente, assim, a CPMI é um palco. Ele tá falando, quando fala, pros dele, tá diminuindo o dos outros, faz parte do jogo, né? A CPMI não é um tribunal de justiça, é sim um tribunal político, né? E acho que, assim, é muito difícil a gente esperar que aquela história, sabe, de onde não sai nada, que não adianta, sabe, assim, a gente não vai tirar nada dali mesmo. Né, o general Heleno já participou, se eu não me engano, da CPI que ocorre, né, ainda corre na Câmara Legislativa, né, do Distrito Federal, né, e não tivemos grandes informações assim a respeito, e não vai ser daí que vai sair, né, assim, o que a gente sabe é o governo do qual ele fez parte tomou, sim, ou circularam, né, a gente tem evidências de que circularam minutas de golpe, houve estímulos a golpe, ele participou de diversos atos que estimularam o golpismo, enfim, né, os detalhes vai ser muito difícil a gente descobrir algum dia, né, mas ele não pode se isentar, né, da responsabilidade, ou de alguma parte da responsabilidade do que aconteceu no 8 de janeiro. E essa isenção, pelo que eu tô vendo, ele entra no, eu não sei se está correto isso, mas ele realmente entra numa estratégia mais utópica do que da realidade, no sentido de que isso acontece muito, inclusive no meio bolsonarista, né? A disseminação e a distorção de informações, elas vão dentro de uma fantasia, né? De algo que não aconteceu, e vocês estão exagerando, e não é tudo isso, e me parece que ele está fazendo isso. Ao mesmo tempo, Vitor, o rebate da Elisiane Gama, me pareceu que ele ficou ali a ponto de cair num colapsozinho e sair tocando a polêmica, né? Então, assim, eu acho que isso pode ainda render bastante coisa em relação à CPMI. Eu não sei como vai ficar esse relatório, né? Esse relatório final, porque o que você acha que acontece assim nessa finalização de uma CPMI como essa, né? Tem um relatório final, é claro que é um julgamento político, mas você acredita que esse relatório vai levar realmente a pessoas, não sei, talvez para o STF, grande escalão, enfim, o que você vê nisso? São raríssimas as vezes em que CPIs, essa no caso é uma comissão mista, né? Temos aí tanto senadores quanto deputados federais, né, que geram consequências, são raras as vezes em que isso gera consequências jurídicas, né, prisão, esse tipo de coisa. O que a gente pode esperar, na verdade, são consequências em termos de política, de relação institucional, de custo para que determinadas ações no futuro sejam tomadas, custo reputacional, né, tem uma série de consequências que vão para além daquilo que um relatório pode fazer, que é o relatório da CPMI pode, na melhor das hipóteses, né, sugerir ali que determinadas investigações sejam feitas, indiciamentos sejam feitos para a Justiça, para o Ministério Público, né, ele, durante o curso da CPMI, ela até tem mais poderes, porque a partir do momento que se entrega o relatório, praticamente acabou, né? Então o relatório ele é muito mais uma consequência, ou pode gerar consequências políticas, né? Teve várias CPMIs e CPIs que geraram isso, a CPI dos anões do orçamento lá atrás, a CPI dos Correios, enfim, a gente tem uma série de CPIs aí que geraram consequências bastante relevantes. Mas, assim, eu acho que o que a gente vai ver do ponto de vista da justiça é o que já está correndo na justiça, né? Dificilmente a CPMI vai acrescentar alguma coisa. O que ela fez foi acrescentar, sim, né, aspectos políticos de uma investigação que envolve, sim, a cúpula da República, ou pelo menos do Executivo, até pouco tempo atrás.
E nesse sentido, qualquer investigação que envolva, né, ministros, ex-ministros, ex-presidente, ela tem uma dimensão política, e inclusive até alivia um pouco a carga da justiça nesse sentido, né? E a gente tem visto a justiça ser muito atacada politicamente, né? Por conta, inclusive, de ações mais... A justiça foi muito proativa, especialmente no final do governo Bolsonaro, né? Desde ali que o Rodrigo Maia perdeu a presidência da Câmara, a justiça passou a ser muito proativa, né? E isso, de fato, é um problema institucional. Mas, ao mesmo tempo, foram as armas que a democracia teve naquele período, e agora, de fato, a gente está no momento de rediscutir o papel da justiça. Então, a CPMI, ela traz essa dimensão política de uma investigação que é fundamental, que é importante por envolver atores que sim tinham uma dimensão muito relevante, né, na República. Então, acho que a gente não deve enxergar muitas consequências jurídicas, não, mas sim, é possível que não o relatório em si, mas o decurso, né, a CPMI, ela tomou vários caminhos, né, começou com o governo um pouco constrangido, depois a oposição ficou constrangida com as coisas que foram surgindo, e agora a gente está meio que num marasmo, num impasse, porque acho que estamos chegando aí no máximo, assim, que a gente consegue descobrir, né? Tem muita informação que dificilmente a gente vai ter acesso, né?